No vídeo passado, vimos que a radioatividade é um fenômeno em que núcleos instáveis emitem radiações para atingir a estabilidade. Pois é, mas como é que são essas radiações? Que forma que elas têm e quais as principais características delas? O vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Mas antes, não se esqueça de dar um like no vídeo, ajuda muito o canal. E se não for inscrito, se inscreva. Você não vai querer perder as coisas bacanas que eu estou preparando para vocês para os próximos assuntos, né? Vem comigo. Além de explicar o fenômeno em termos de núcleo atômico, Rutherford também foi responsável por revelar a natureza das radiações. E para isso ele fez um experimento relativamente simples. Ele usou um material radioativo na caixa que alinhava as radiações, uma chapa fotográfica para detectá-las, já que não dava para enxergá-las, e o ponto principal: placas carregadas que foram feitas para interagir com as radiações. E ao abrir a tampa do cano da caixa no experimento, o resultado foi esse aqui. 3 manchas distintas na chapa fotográfica. Rutherford inferiu, portanto, que há 3 diferentes tipos de radiações. A primeira radiação ele chamou de partícula alfa, já a segunda ele chamou de partícula beta e a terceira ele chamou de radiação gama. Agora vamos tentar entender melhor esse experimento. O desvio sutil da partícula alfa indica que ela é positiva, já que foi atraída pela placa negativa. É relativamente pesada, por isso o desvio curto, e por ser uma partícula tem natureza corpuscular, ou seja, sua natureza é matéria. Veja aqui um modelo dessa partícula. Observe que ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons, idêntica ao núcleo do átomo de hélio. Veja. Por isso, a partícula alfa também é chamada de núcleo de hélio. Por fim, sua representação é essa aqui, ó. A letra grega, a alfa, com 2 prótons embaixo e em cima a massa dela, claro. 2 prótons mais 2 nêutrons dá um total de 4 de massa. Agora, para a partícula beta temos o seguinte. Se foi atraída pela placa positiva, é porque ela é negativa. Seu desvio intenso indica que é relativamente leve e, como a radiação alfa, a radiação beta também tem natureza corpuscular. Olha só, os físicos naquela época descobriram que a partícula beta, na verdade, é um elétron que é expelido do núcleo em alta velocidade. Eu sei, pode parecer um pouco confuso, porque no núcleo, a gente sabe, só tem prótons e nêutrons. Como é que sai um elétron de lá? A gente vai responder isso um pouquinho mais lá na frente. Por hora, concentre-se nas propriedades da partícula. Então, beta é um elétron que sai do núcleo e sua representação é essa aqui, ó. A carga negativa embaixo e em cima temos a massa da partícula. Um detalhe aqui rapidinho, ó. Esse zero que aparece na representação de beta, ele é simbólico, tá bom? Beta tem massa sim, tanto que é uma partícula. Só que é tão pequena, mas tão pequena que a gente pode desprezá-la. Esse zero, portanto, é só para efeitos matemáticos. Por fim, a terceira radiação, que foi chamada de radiação gama. Perceba que, diferente de alfa e beta, gama não é partícula. Trata-se de uma onda eletromagnética de altíssima energia. Aliás, são mais energéticas inclusive que os raios X que foram mencionados na primeira aula. A representação é essa aqui, ó. E veja, não tem carga e também não tem massa, justamente por ter natureza ondulatória. Como vimos, é uma onda eletromagnética. Ufa, tá aí!
Esses são os 3 tipos de radiações que a gente sabe que são emitidas durante o fenômeno da radioatividade. Para fechar, a gente vai agora comparar algumas propriedades dessas radiações. A começar pela massa. A ordem crescente de massa é essa aqui, ó. Veja que gama é a mais leve das 3. Depois vem beta, que já sabemos tem massa desprezível. E por último, a mais pesada de todas, a partícula alfa. Então, se a gente pudesse colocá-las numa balança lúdica, teríamos algo assim, ó. Claro que isso é impossível, já que não dá para pegar uma onda eletromagnética e colocá-la numa balança, né? Ou uma partícula dessas. Claro que não. Mas você entendeu a ideia. A próxima propriedade é a velocidade. Então, antes de compararmos as velocidades, vamos fazer um raciocínio aqui. A mais pesada das 3 deve ser a mais rápida ou a mais lenta? A mais lenta, claro, porque quanto maior a massa, mais difícil é desenvolver velocidade. Por essa lógica, quem é que é a mais rápida então? Aquela que tem menor massa. Então, a ordem é essa aqui, ó. A mais lenta, a alfa, depois vem beta e a mais veloz de todas, a radiação gama. Fechou? Se pudéssemos comparar de forma lúdica essas velocidades, teríamos isso aqui, ó. Veja que gama é muito mais rápida que as outras e a partícula alfa é extremamente lenta. A próxima propriedade é o poder de penetração. Entenda como poder de penetração a capacidade de penetrar na matéria, ou seja, quanto mais penetrante, mais perigosa a radiação, já que é mais difícil de contê-la. Veja, aqui também é fácil fazer um raciocínio. A mais pesada, que também é a mais lenta, deve ser a mais ou a menos penetrante? A menos penetrante, claro. Veja, além de pesada, ela é muito lenta. Então, se ela é lenta, ela tem dificuldade de penetrar na matéria. Por esse raciocínio, então, qual é a mais penetrante? Aquela que é a mais veloz, aquela que tem menor massa. Nesse caso, a radiação gama. Gama, portanto, das 3 é aquela que tem maior penetração na matéria. Faz até sentido, né? Porque a radiação gama é uma onda eletromagnética, ou seja, nem matéria ela é. A ordem crescente, então, fica assim, ó. Aliás, a partícula alfa é tão pouco penetrante que você pode guardar um material alfa emissor numa caixa de acrílico, por exemplo. O próprio acrílico barra a partícula alfa. Já um material beta emissor precisa de um pouco mais de proteção. Uma caixa metálica de alumínio, por exemplo, seria o suficiente. Tampada, claro. Agora, um material gama emissor, bom, gama é extremamente penetrante. Você precisaria de uma caixa de chumbo grosso para contê-la, de preferência selada com concreto, só para garantir. E, por fim, a última propriedade, o poder de ionização. E assim, para simplificar o poder de ionização, o que é ionizar? Ionizar significa arrancar elétrons da matéria, principalmente no estado gasoso. Ou seja, o ar em volta de uma fonte radioativa pode ter seus elétrons arrancados pelas radiações. A radiação, portanto, pode gerar um fluxo de corrente elétrica em determinadas condições. É exatamente por causa dessa propriedade que usamos um aparelho conhecido como contador Geiger para detectar as radiações no ambiente. O aparelho foi inventado por Hans Geiger, um aluno do Rutherford, e é usado até hoje para medir os níveis de radiações em ambientes contaminados. O princípio de funcionamento é simples, tá aqui um esquema rapidinho. Dentro dessa ampola tem um gás, o argônio.
e na ponta tem uma janela fina que permite a entrada de radiações. Quando aproximamos o detector de uma fonte radioativa, a radiação entra pela abertura e ioniza os átomos de argônio dentro da ampola. Isso gera um fluxo de corrente elétrica no circuito que é traduzido num ruído característico e o contador mede os níveis de radiações no ambiente. E, claro, quanto mais radiações, maior a corrente, mais intenso o som, e o detector mede o nível exato de radiação. Bacana, né? Então, qual é a radiação mais ou menos ionizante? A ordem é essa aqui, ó. A radiação gama é a que tem menor poder de ionização, depois vem a beta e a mais ionizante é a partícula alfa. Pronto, tá aí. Isso é tudo que você precisava saber sobre as 3 radiações. No próximo vídeo a gente vai estudar o que acontece com a estrutura do núcleo do átomo quando ele sofre o fenômeno da radioatividade. Até lá!